noite, meu pessoal. A gente tenta, Líbia. É bem difícil, mas. Bem, pessoal, hoje, apesar de ser Sexta-feira Santa, mas a gente vai fazer um bate-papo aqui com uma colega muito especial, a Irenilda Nunes. Ela já chegou por aqui, eu vou logo abrir, que enquanto eu explico a ela como foi o funcionamento da feira, aí a gente faz a apresentação. Irenilda. Ah, pode mandar um monte de coraçãozinho aí que a gente gosta bastante. Oi, Irenilda, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem por aqui? Boa E aí? noite. Aqui também, graças a Deus, tudo na paz, apesar da quarentena, né? A gente tudo Verdade. preso. Oi, Alessandro, um abraço, Jussara. Irenilda, deixa eu me apresentar para você. Bem, a gente se conhece pelo LinkedIn, né? Eu vi uma postagem sua, fiquei fã e comecei a ler seus artigos e ali me encantei. E aí te procurei para te falar um pouco sobre o que é a feira. A Feira do Empreendedor Digital foi um evento que a gente realizou em setembro do ano passado, primeira edição, e mais do que nunca a gente percebe a necessidade de haver outras edições desse evento. A gente deve fazer a segunda edição. A gente queria fazer no primeiro semestre, mas com tudo isso que aconteceu, deve se firmar realmente uma vez por ano. E foi um evento que a gente fez sem muita pretensão, mas a visibilidade e a repercussão foi tão extraordinária que não tem como fugir do calendário mais. Meu nome é Luiz Eduardo, né? A gente já se conhece disso. Eu sou formado em administração, minha especialização também é recursos humanos. Só que a minha carreira eu desenvolvi de forma generalista, gestão de empresas. Fiquei muito focado ali em todas as atividades de controladoria e tal. Aí andei um pouco, né? Saí da faculdade e dei uma volta aí pelo país. E quando eu voltei ano passado, há 2 anos atrás, aí ficamos nessa, tentando entender o que fazia, aquela transição de carreira e tal, que a gente vai, você sabe muito bem como é que funciona. Eu sou, originalmente, eu não sou exatamente nascido aqui, mas fui criado a vida toda aqui. É uma cidade do interior da Paraíba, 30 mil habitantes, próxima a Campina Grande, a cidade lá do Forró. A gente vive muito em função também de Campina Grande. O nome é Esperança, por isso que é Feira do Empreendedor Digital de Esperança. E, e aí eu terminei a faculdade, Campina Grande, dei uma circulada por aí, voltei e tal. A gente ficou definindo até vir o estalo da ideia de se realizar a Feira do Empreendedor. E a repercussão foi tão grande e o negócio tem um movimento se formando em razão disso que a gente começou a se focar muito em gestão de negócio voltado para micro e pequeno empreendimentos. É uma lacuna deixada pelos grandes, que deveria atender aqui na região e não consegue, não dá conta. E aí você vai se firmando, vai conseguindo apoio aqui e ali e vai tentando viabilizar algum evento, algum trabalho de conscientização e de melhoria de gestão. Quando eu te convidei, eu pensei logo, pô, eu sei que a sua qualificação é gestão de carreiras, mas o outro lado da ponta, a gente precisa moldar, porque nem todo lugar a gente vai encontrar empresas com RHs definidos, com um processo de competência, um trabalho de competência para atrair talentos e tal. Então, pô, Hilda, vamos falar um pouquinho também do inverso. Aí eu vou deixar você assim, bem à vontade para se apresentar, falar como você quiser, e aí o que você achar que eu faço uns apartes, a gente vai, é um bate-papo informal e tal, Tá ok? bom. Primeiramente, eu queria dizer que nós somos conterrâneos, né? Eu também sou nascida na Paraíba. Eu nasci em Alagoa Grande, mas eu moro no Rio desde os meus 5 anos de idade, quando os meus pais mudaram para cá. E agora estou em São Paulo, né, na cidade de Barueri, para uma nova oportunidade. Nesse momento, claro, estou no Rio, porque a gente está de home office, então eu vim para cá para ficar junto com o marido, junto com a família, né? Então, sou paraibana também, saudade da minha terrinha, beijo para todo mundo de lá. Deixa eu me apresentar, eu sou Irenilda, eu trabalho na área de recursos humanos, já tenho aí uns 9 anos mais ou menos.
E a minha especialização dentro da área de RH, ela foi mais voltada para recrutamento e seleção e para treinamento e desenvolvimento, tá? E aí agora eu comecei esse projeto de consultoria de carreira. Então eu trabalho de forma paralela com o mundo corporativo, como especialista para recursos humanos, hoje como HR Business Partner, e também como consultora de carreira. Tá? E mesmo em empresas grandes, né, já que você citou essa questão de não ter um RH preparado e tudo mais, né, empresas pequenas não têm um RH preparado, empresas grandes geralmente têm, mas muitos gestores de empresas grandes têm dificuldades de fazer recrutamento e seleção, ou pelo menos têm dificuldade de fazer da forma adequada, né? Então, acho que essa live ela vale aí para todo mundo, seja para o microempreendedor, para o RH ou para o gestor, né? Qualquer pessoa que contrata, que faz seleção. Então, esse é um pouquinho do meu perfil. A minha formação também é administração, né? E aí me especializei na área de RH porque realmente é a minha paixão. Como você saiu daqui muito criança, a Lagoa Grande é pertinho daqui, tá? Ah, é? Bom. É, a gente tem 40 quilômetros, 50 quilômetros no máximo de distância. Eu voltei só Perto. quando eu tinha 10 anos de idade. Desde então não voltei ainda, mas pretendo. É, Legal. conheço lá. A gente tem contato. Sobre empresas grandes, eu também trabalhei nelas e algumas funções realmente a gente tem muita dificuldade de fazer recrutamento. Porque por mais que você forme um RH, nem sempre ele está preparado para todo e qualquer evento. E como, pronto, minha carreira toda foi voltada em empresas de petróleo. Então, nossos RHs, o desenvolvimento dos departamentos pessoais e até recrutamento e seleção mesmo, era muito voltado para o operacional, entendeu? E aí você tinha certa dificuldade quando você ia para funções mais, Estratégicas, né? digamos, de perfis elaborados e mais Ah. estratégicos. Bom, vamos começar? Sim, fica à vontade. Então, eu queria, assim, primeiramente informar que o foco do conteúdo que eu trouxe para essa live não vai ser soluções tecnológicas, tá? Eu gostaria mais de focar em como efetivamente um microempreendedor, né, ou um gestor, ele pode melhor atrair informações do candidato para contratar aquele que chega mais próximo ao perfil desejado. E o mais próximo não quer dizer que é aquele que atende 100% dos requisitos, porque é muito difícil você achar alguém, se não impossível, que atenda 100% dos requisitos. Porque na maioria das vezes, né, o gestor, a empresa, eles querem buscar um profissional super-herói, que é aquele que não existe. E nem sempre não, nunca vai ser compatível com a realidade com que o mercado tem. Tá? Então, dentro das melhores práticas de seleção que eu vou falar hoje, eu não vou falar de soluções tecnológicas, embora hoje em dia esteja sendo muito utilizado. Mas mesmo a gente usando bastante tecnologia, a gente usa para recrutar. O que vai definir Uhum, mesmo vai ser a hora da seleção, que aí envolve entrevista e entre outras, tá? uhum. Para o pessoal que está aqui na live, eu queria primeiro pedir a ajuda de vocês. Compartilhe essa live para quem vocês sabem, né, que faz recrutamento e seleção, o gestor que faz entrevistas, que precisa contratar, microempresário, né? Compartilhe essa live, ajuda essa pessoa também tendo conteúdo para que ela consiga contratar o melhor candidato e assim ter melhores resultados dentro da sua organização, tá? E manda coraçãozinho aí pra gente para o Instagram mostrar essa live para outras pessoas e a gente conseguir alcançar aí mais gente, ok? Essa live, ela vai ser salva no perfil da feira. Depois eu baixo ela e salvo no YouTube, no canal da Inspiração Coruja. Tá Certo? Então bom. ela fica lá guardadinha. Beleza. Já tem uma pergunta aqui, ó. Me perguntou: a entrevista é baseada em competências? Eu vou falar um pouquinho disso. Segura só um pouquinho, um pouquinho. Primeiro, eu queria perguntar para o pessoal que está nos assistindo se vocês sabem a diferença de recrutamento e de seleção. Se vocês puderem mandar, eu sei, eu não sei, tenho ideia, só para eu poder entender como é que está o perfil do pessoal. Vocês sabem se tem diferença de recrutamento e de seleção e qual é a Vamos lá, diferença? pessoal, responda aí, sim ou não. Vamos lá, meus coleguinhas.
O pessoal tá tímido, né? É, Bom, sem problema. Vamos entendo lá que falando não. então. Ó, acho que a mãozinha para baixo é não. Felipe botou que sim. Kátia não. Tá Felipe é um equilibrado, né? contador, parceiro nosso, faz umas lives com a gente também de vez em quando. Legal. Então É vamos lá. líder. Moment Cerimonial também é parceira nossa do grupo, Pô, trabalha com bacana, você tem eventos. bastante parceiros. Isso Ah, é vai legal. chegar aí mais algum. Então vamos lá. Qual é a diferença, né? O recrutamento é a parte que você faz para atrair pessoas para a seleção, para a sua empresa. É você atrair candidatos que queiram trabalhar com você. E aí, para o recrutamento, você pode usar a sua rede de network, pedindo indicação, né? Ou sites especializados, através da divulgação do perfil da vaga e tudo mais. E a seleção são as técnicas que você usa para efetivamente selecionar o candidato, né? Que é a dinâmica, a entrevista, entre outras. O meu foco nessa live vai ser a entrevista, tá? Como melhor você faz a entrevista, ok? Alguém aqui já contratou alguém por indicação e ficou insatisfeito com a pessoa contratada? Isso já aconteceu com você? Eu? É. Eu já. Não, não exatamente assim, de insatisfação, porque eu sempre tive, por mais que me indicassem, sempre tive uns critérios, sabe, de analisar melhor. Mas, Você não de aceitava a fato, indicação de cara, pô, assim, fulano indicou, tá contratado. por aí. Mas, de qualquer modo, Irenilda, eu sempre tive contratos bem grandes, sabe, 40 pessoas e tal, ou 400 pessoas, e aí era inevitável que eu sempre tivesse alguém ou outro que eu colocasse lá. Mas dizer assim, trouxe insatisfação, normalmente a relação de trabalho com o tempo, ela gera algum tipo de problema, né? Que a gente tem que ir administrando e tal, enfim. Porque a primeira dica que eu ia dar é, por mais que você tenha uma indicação, gente, indicação é muito bom, desde que a pessoa venha com as referências profissionais que você precisa, né? Olha, eu já trabalhei com essa Uhum, pessoa, é uma pessoa que atende os resultados, como, por exemplo, isso e aquilo. Então, isso é bom, porque já é um filtro. com certeza. Apenas com base em indicação. Ele vai abrir portas, mas não seleciona só na indicação. Faça também o processo de entrevista para confirmar aquilo, até para você conhecer a pessoa também, né? Ver se o perfil bate e tudo mais, tá? Então, o que eu vou falar hoje é de entrevista por competência, que alguém aqui já perguntou, né? Se a entrevista é baseada por competência. Vocês já ouviram falar em entrevista por competência? Conhece o modelo de seleção por competência? Tá fixando comentário. Acho que o pessoal tá meio tímido. Às vezes Vamos. também pode ser o delay da internet. Pode ser também. Pessoal, vamos dando os coraçõezinhos aí, que a gente gosta, e a live É aparece bom receber mais. coraçãozinho, né? É. É, Então vamos lá. O que é seleção? Diga, você ia falar alguma coisa? nesses processos seletivos que você sempre pega já um dos filtros, eu conheço empresas, pelo menos uns micros, eles são muito voltados a isso. Sempre trabalha com indicação, alguém vai indicando e vai olhando a referência daquela pessoa em determinado ambiente que ela trabalhou e coisa e tal. Talvez isso não seja só. É uma forma do micro ele se tentando se proteger de alguma forma, mas ele peca nesse sentido que você vai falar agora na sequência, né? Ele não faz Exatamente. esse tipo de análise, né? Ter indicação é ótimo, porque primeiro já adianta um passo, que é o passo do recrutamento, né? Aquela questão de você divulgar a vaga, esperar o candidato se aplicar e tudo mais. Embora hoje em dia, pelo menos os profissionais de RH, a gente faz a seleção mais ativa. A gente não espera só os candidatos se aplicarem, a gente usa ferramentas para fazer busca e, se for necessário, na maioria das vezes, a gente contrata aquele que nem aplicou para a vaga.
né, dentro das buscas. Mas, enfim, eu vou dar um exemplo do meu irmão. Ele é um microempresário, ele é um microempreendedor, e ele já teve muitos problemas em apenas contratar pessoas por uma indicação de algum vizinho, algum familiar, sem efetivamente fazer a seleção por competência. E aí você via que a pessoa ela não tinha os requisitos que você queria para a vaga, não atendia os resultados que você precisava. Então, indicação é bom, sim, mas a gente precisa também fazer a entrevista para verificar se dá esse fit e pegar as referências, né? Por que você está me indicando? Porque é seu amigo ou porque é uma pessoa que é comprometida, que entrega os resultados, tá? Então, entrando aqui no mérito da seleção por competência, a seleção por competência é uma técnica que você usa para entrevistar com base no passado profissional do candidato, tá? Então, você usa uma série de perguntas para identificar um comportamento ou uma competência que você quer, levando o candidato a responder no passado, as experiências. É a melhor técnica, na minha opinião, para selecionar pessoas, porque a gente separa aquele candidato que é marqueteiro, que fala muito bem, que consegue se promover muito bem, mas não necessariamente ele tem as competências que você busca, dos candidatos que são realmente competentes, que atendem aqueles requisitos que você precisa, né? Então, vou dar um exemplo do marqueteiro. Sei lá, se você pergunta para alguém... Você me fala do melhor resultado que você já teve no seu último emprego. É uma pergunta por competência, porque você está levando ele a pensar no passado. Aí ele vai dizer assim, não, porque sempre eu atingir bons resultados, utilizando muito a minha comunicação, interagindo com os demais, fazendo o melhor plano de ação. Estou aqui mirabolando uma resposta. Diga. Vai ser generalista, né? Ele não vai no ponto. Exatamente, ele vai responder de forma muito bonita, muito filosófica e muito generalista. E o candidato que ele tem a experiência, ele vai voltar para a experiência. Uma vez na minha empresa aconteceu determinada situação e eu agi de tal e tal forma, ele vai dar efetivamente um exemplo real. E se o candidato não der o exemplo, porque nem sempre ele vai estar treinado para responder com competência, a gente, como entrevistador, tem que buscar. E como que a gente faz isso? Eu ensino as pessoas que me seguem a utilizar o modelo STAR para responder perguntas dentro de um processo seletivo. Esse mesmo modelo STAR é o modelo que eu uso para elaborar as minhas perguntas dentro da entrevista, tá? E o que é o modelo STAR? É um acrônimo no qual as letras têm um significado. O S é de situação, o T é de tarefa, o C é de ações e o R de resultado. Então, você vai fazer perguntas levando o candidato a responder às experiências que ele já vivenciou. Então, dando uma pausa aqui na questão da entrevista. Primeiramente, você precisa entender o perfil que você precisa, tá? Quais são os requisitos que você precisa para aquela vaga? Eu preciso de alguém que tenha habilidade para lidar com conflitos, por exemplo. Por que você precisa de alguém que vai lidar sobre conflitos? Porque aqui na empresa acontece situações X, Y, Z, que se a pessoa não souber lidar com conflitos, ele não vai conseguir gerenciar essa situação. Então, você já tem ali uma experiência vivida sua também como empresário, algo que acontece dentro da sua empresa. Então, se você quer alguém que saiba gerenciar conflitos, você pode colocar lá gerenciar conflitos e elaborar a sua pergunta com base nesse exemplo que você tem dentro da sua própria empresa. E aí você pode perguntar para o candidato, me conta uma situação no qual você vivenciou um conflito. E aí ele vai trabalhou. Se ele falar de forma genérica, responder de forma... Porque é comum também a gente responder de forma genérica, porque a mente, ela busca assim, não, geralmente eu faço isso. Então, na hora de responder, a gente também responde assim. Eu E sou aí a muito gente que esse, entendeu? e aí a gente que é Eu recrutador sou tem que muito esse. ir. Você faz muito isso? Eu até falo, brinco com o Felipe Getúlio, que está aqui na live, dizendo a ele que, para mim, tudo é muito simples. As perguntas vêm, aí eu respondo o mais simples que eu acho que eu tenho que responder. Eu não gosto daquele negócio muito elaborado, muito cheio de
caminhos, não. Eu concordo com você, que era bom que eu usasse mais exemplos, ser uma coisa mais dentro do que o entrevistador está na expectativa de ouvir, né? Mas, Exatamente. E por quê? Se para mim, como recrutadora, se eu peço um exemplo e o candidato não me dá o exemplo, eu entendo que ele não vivenciou aquilo. Então, isso aí eu assim, dou. e aí a gente como recrutador, se o candidato ele responde de forma genérica, porque é normal responder de forma genérica, a gente vai fazer ele trazer o detalhe, usando esse modelo STAR. Ah, você disse que sempre age dessa forma. Pô, bacana, isso quer dizer que em todas as vezes você acha assim. De todas essas vezes, me conta um único exemplo em que isso aconteceu. Me fala o que exatamente aconteceu e o que você fez. E aí o candidato ele vai começar a descrever. Ah, entendi. O que você precisou fazer? E o que efetivamente você fez? Me conta um pouco mais. Como que foi isso? E quais foram os resultados que você teve? Quais os Hum, aprendizados que você teve dessa questão? Então, você leva o candidato a responder aquilo que você quer saber. Porque, como eu falei, é comum o candidato responder de forma genérica. Mas aí a gente, como entrevistador, como gestor, como selecionador, tem que trazer ele para responder de forma completa. E por que uhum. você tem que fazer ele responder de forma completa? Porque senão você não vai conseguir evidências específicas de que ele tem realmente aquela experiência que você está procurando. Isso tem a ver com as perguntas fechadas e perguntas abertas, né? Então, vou O dar que você outro está exemplo. dizendo é que você está dizendo que uma entrevista bem feita, já elimina várias etapas do processo, né? Melhora várias etapas do processo, porque até para você fazer uma investigação sobre aquilo que ele disse, ficou mais direcionado. Tipo, o camarada aqui ele vai ser mais. Você está conseguindo me ouvir? Que sua internet Exatamente. tá. Ó, Felipe está pedindo para você repetir Eu o que consigo te seria o ouvir. S. Vocês conseguem me ouvir ou não? A sua imagem ela está falhando de vez em quando, mas a voz eu estou ouvindo bem. O S é situação. Repete o S, por favor. Situação. Vocês estão conseguindo me ouvir ou não? Não, ele tá dizendo aqui. Pode repetir o que é que você definiu como situação? Ah, entendi. Então, situação é você perguntar qual o contexto para o candidato, né? Então, se você quer saber se ele sabe lidar com conflitos, aí você pergunta, me Jussara já conta, respondeu tudo. já está esperta. Me conta uma É, situação em que você vivenciou isso. E aí ele tem que contar o contexto. A situação é o contexto. O que efetivamente aconteceu? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá travando a minha internet? Como é que tá? Para mim aqui parece que tá normal, mas eu não sei. Meu ela esposo me tá deu um pouco. feedback que tava travando. Eu não sei se para vocês É, tá. como se tivesse com delay. Tá vendo travamento, mas está dando para ouvir. Se você quiser sair e voltar, pode ser também. Eu fico online. A Jussara aqui, ela já responde tudo, entendeu? Eu acho que ela. Jussara é o quê? É aluna? Se você quer sair, Elenildo, e voltar, você que sabe. Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar você e vou chamar novamente, ok? Ok? Aluna e amiga de Erenildo. Removi. Agora eu vou convidar a Erenilda novamente.
Já convidei. Pronto. Bom, deixa eu ver aqui se agora melhor. Eu não sei se a Bem luz melhor. está boa. Acende ali para mim, por favor. Porque agora eu estou mais perto do aparelho. Só preciso conectar aqui, senão vai descarregar. Bom, pronto. Em qual ponto eu estava que eu já me perdi? É porque eles perguntaram pelo R, pelo S e tal. Para falar de novo, né? O que significa o estar? Está. Tá, então, o estar significa, o S é de situação, o T é de tarefa, o A é de ações e o R de resultado. Então, na hora de você elaborar a sua pergunta para fazer para o candidato, você tem que buscar entender, tirar dele essas informações. Qual era a situação, qual era o contexto dessa experiência que ele teve, o que efetivamente ele precisava fazer, né, que é o T de tarefa, o que ele fez, que é o A de ações, e quais foram os resultados que ele teve e aprendizados. Né? Porque às vezes os resultados não foram bons, mas ele teve um outro resultado, que foram os aprendizados. Tá? Ótimo. Deixa eu aqui para melhorar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta a mais, fique à vontade. A gente vai respondendo à medida que. E por favor, vão colocando aí os coraçõezinhos que a gente gosta. Por favor. E eu não sei se na hora que eu saí, se alguém fez alguma pergunta. Não, porque a Jussara ela respondeu, inclusive ela agora colocou um textozinho aqui que tá. Jussara Tem mais tá dúvida. ótima, tá de parabéns. Então, gente, como eu estava falando, a seleção por competência ele é o melhor modelo para você entrevistar, porque você consegue identificar se o candidato ele realmente tem a experiência e aquilo que você precisa para a função, né? A gente consegue separar o candidato que é marqueteiro, que vai só filosofar ali no processo de entrevista, e aquele que efetivamente teve a vivência, que teve a experiência. E aí você pode me perguntar assim, Erenilda, tudo bem, mas quando eu estiver fazendo entrevista para aprendiz ou para estagiário que não tem muita experiência, e aí, como que eu faço? E aí, para aprendiz estagiário que não tem muito, né, que são profissionais que não têm muita experiência, ou vagas muito júnior, eu gosto muito de aplicar a dinâmica de grupo, porque ali eu consigo enxergar como que o candidato age, como ele se comporta mediante determinada situação. E aí a dinâmica de grupo vai ser de acordo com o perfil que você está buscando, tá? E também, dependendo do requisito que você quer, você pode fazer perguntas para que ele responda vivências que ele já teve na escola, na casa dele, ou na faculdade, ou com os amigos. Então, sempre tem como utilizar a seleção por competência, ou você usa a dinâmica para esses perfis mais júnior, vamos dizer assim, né? No qual o candidato ele não tem muita experiência, tá? Se o pessoal tiver alguma pergunta, pode falar. Deixa eu só responder pro Demi Marques, ele está perguntando sobre a feira, se a feira é workshop. Demi, a feira foi um evento que nós realizamos, foi um evento presencial, apesar da gente falar do mundo digital, mas foi um evento presencial com estandes, onde as pessoas que negociam de alguma forma dentro da internet, principalmente no Instagram, pôde apresentar seus produtos. Nós fizemos toda a divulgação baseada nas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, e todo o evento foi tratado para evitar qualquer outro tipo de divulgação ou de movimentação que não fosse meio digital. Óbvio que as pessoas estavam lá, fisicamente, presentes com seus produtos, fazendo comercialização como qualquer outro comércio. E a gente identificou que há muita gente empreendendo no momento, principalmente usando as plataformas digitais de redes sociais para divulgar seus trabalhos, seus serviços, seus produtos, e aí deu-se a primeira feira. A gente deve ir com a segunda edição esse ano aí. O cachorro tá latindo, né? Tá fazendo Mas é barulho normal, daqui aqui. também. Eu acho que o daqui está escutando daí. Querida, eu vou te falar o que aconteceu comigo uma certa vez.
Eu estava aqui na Paraíba e eu morei em Mossoró uma época, Mossoró, Rio Grande do Norte. E aí uma pessoa me encontrou pela internet de Natal, querendo fazer um recrutamento comigo e tal, para uma empresa lá em Mossoró. Eu disse a ela que topava participar do processo desde que ela me desse o feedback, porque tem um defeito muito grande de forma geral. Eu vou ser generalista, não estou dizendo que é regra, que todo mundo, enfim. Das pessoas não darem feedback. Às vezes eu até entendo o volume de trabalho e tal, mas é muito interessante que haja um feedback para o candidato. Agora, não esse feedback simples que é padrão. Eu gostaria de um feedback elaborado. Eu fiz um acordo com ela, ela topou. Que eu só participaria se ela me dissesse onde eram meus pontos fracos e meus pontos fortes, enfim, né? Ela tudo bem. Eu fui para a última etapa do processo. Quando chegou lá, antes de eu entrar, eu disse a ela: olha, aliás, depois que eu saí, um pouco antes de eu entrar, eu descobri que a empresa, que eu o tempo todo foi tratado com sigilo, o nome da empresa, o que eu não gosto. Eu não gosto desse, não tem porquê, porque eu não consigo entender esse sigilo. E Explicar. aí eu não consigo, porque você se mostra, mas a empresa não se mostra, eu não sabia nada da empresa. Então é muito ruim você ir para um processo seletivo sem saber para que você está se vendendo. Mesmo assim, eu fui porque eu tinha feito acordo com ela. Quando foi na última etapa, eu tinha já um convite para voltar para o Rio, para Macaé. E aí eu saí da entrevista e disse a ela: olha, eu preciso de um feedback agora, instantâneo. Fico ou vou embora? Porque se eu disser é para ir, eu tenho que estar lá na segunda-feira. Isso era sexta-feira à tarde. Eu estava em Mossoró. Ainda tinha que vir aqui na Paraíba, voltar para algum aeroporto para chegar em Macaé até 17 horas da segunda-feira. Que era o horário do outro bate-papo para fechar contrato. Aí a pessoa vai e diz: não, você pode ir. Beleza. Só que eu quero feedback. Tá bom, eu lhe dou. E aí, passou-se um tempo, ela vai e me diz: olha, você foi ótimo em todas as etapas. O seu maior problema foi ter sido muito calmo. E eles queriam alguém com mais energia. Beleza. Aí eu disse: agora eu posso te dar um retorno? Ela pode. No outro processo, me quiseram exatamente porque eu era muito calmo e tinha gente se batendo demais dentro da empresa, com muito conflito e precisava de alguém mais tranquilo. O que eu tenho que confessar é que, de fato, eu não sou esse cara tranquilo. Mas eu estava Uma num vibe momento, diferente. num momento relax assim e tal. A outra entendeu que aquilo era um ponto positivo. Então, até nos processos seletivos, no caso do outro lado da ponta, não do que você está falando, mas no caso do candidato, que eu sempre digo assim: processo seletivo, não, que você já falou agora há pouco, logo no início, que não é exatamente aquilo que você ser o melhor ou o pior, é o mais adequado para aquela vaga e nem, às vezes, é, você que está ali na recepção querendo aquele perfil vai encontrar ele totalmente adequado para o que você quer. Aquela live que eu te mandei essa semana, ontem, eu acho, antes de ontem, que era do Alessandro. O Alessandro até apareceu aqui agora há pouco. Ele estava batendo papo com um gestor de carreiras também, um consultor de carreiras. E uma das coisas que ele comentou e que eu achei legal, por isso que eu mandei para você, eu digo: tá em sintonia com o nosso bate-papo, era nesse sentido de que os processos seletivos, eles são definidos de uma forma, mas se a pessoa que vai na entrevista, o entrevistador, ele não tiver dentro da mesma ideia de recrutamento que foi definido naquela, porque a gente entende que você vai criar um processo seletivo, você já comentou há pouco, você define o perfil que você vai procurar, né? Você define as competências que você quer, você define a qualificação da pessoa, você define um padrão e assim você coloca lá todo o seu perfil do que você vai buscar no mercado, correto? Uhum. Aí ele disse que, pô, levava candidato, ninguém era aprovado e não entendeu o que era o problema. O problema simplesmente foi o seguinte: criaram um perfil, mas quem estava indo buscar no mercado, quem estava fazendo a seleção de fato, queria um perfil empreendedor, o que ele não tinha colocado na competência, e aí fica difícil para pessoas como você, né, do seu lado profissional, encontrar esse personagem que ele disse uma coisa e estava procurando outra. Como Né? RH, isso já aconteceu comigo.
Eu já tive uma vez um gestor que a gente desenhou o perfil. E assim, conforme eu fui pegando muita experiência na área de recrutamento e seleção, eu fui aprimorando o meu processo. Então, antigamente eu mandava um formulário, o gestor me respondia o formulário e eu começava o processo. Eu vi que isso não dava certo. Então, eu comecei a alinhar um bate-papo com o gestor antes para entender exatamente. Então, se ele colocava lá alguém que tenha habilidade para ficar no mesmo exemplo que a gente estava, gestão de conflito. Tá, mas por que você precisa de alguém que tenha essa competência? Aí ele vai me dar a explicação do porquê. E isso vai me dando informações para depois eu montar as minhas perguntas com base nisso. E acabava tirando essa questão. E aí o exemplo que aconteceu comigo foi, era uma vaga que era operacional, era para a área de almoxarifado, e eu desenhei o perfil lá junto com o gestor e tudo mais, e comecei a recrutar. Fiz as entrevistas, né, a parte do RH, e trouxe os candidatos para ele. Ele entrevistou os candidatos e o feedback foi: nenhum foi aprovado. Aí eu, tudo bem. Por que não foi aprovado para que na próxima busca eu seja mais efetiva? Ah, porque eu preciso de alguém mais analítico, né, para fazer tais e tais atividades. Eu falei: e quando que você iria me informar isso? Né, a gente desenhou o perfil e a pessoa não me formou. Então, assim, atrasa o processo seletivo para ele, porque é a pessoa que não está ali na área dele, né, trabalhando, atrasa o processo de... As atividades de RH também, enfim, gera um impacto geral. Então, a definição do perfil, ela precisa ser muito assertiva, senão você não consegue encontrar os candidatos que você precisa efetivamente, tá? E aí, comentando sobre os dois aspectos que você falou, da confidencialidade e do feedback. Vou começar pela confidencialidade. É muito comum, sim, as empresas divulgarem vagas confidenciais, tá? E uma vez eu até me envolvi numa briga no LinkedIn, uma briga saudável, na verdade foi um bate-papo a respeito dessa questão. Que alguém comentou lá sobre, tudo é confidencial, tudo é confidencial. Gente, a primeira coisa, o mundo de RH não é o mar de rosas que as pessoas que não trabalham com Uhum. RH acham que Concordo. é. Né? Porque as pessoas acham que trabalhando no RH tem que ser humano. Nós não somos robôs. E por isso a gente tem emoções, a gente tem raiva, a gente erra e a gente acerta. Tá? E o outro ponto é que não é esse romantismo todo. O RH tinha que fazer isso, tem que ser aquilo, né? Tem que informar para o candidato. Só que a gente não faz, não é porque a gente não quer, não é porque a gente é ruim. É porque existe todo um por trás. Então, vamos lá, a questão da confidencialidade. Se a empresa ela vai fazer uma troca de funcionário por qualquer motivo que seja, e eu divulgo a vaga em aberto e falo o nome da empresa, essa pessoa vai saber. E aí você vai falar, mas é muito injusto com a pessoa, ela vai ser desligada e ela não vai saber? Infelizmente, sim. Porque se a empresa contar para ela antes, der o aviso prévio, a gente não sabe. O ser humano, ele pode fazer várias coisas. A pessoa pode ter uma boa reação e entender que, ok, né? Eu já vinha recebendo os feedbacks, se o gestor é daqueles que dá o feedback contínuo, né? Eu já vinha recebendo feedback, eu já esperava por isso, tudo bem, vou cumprir aqui meu aviso prévio, se for necessário, vou treinar. Mas não é. No momento em que você tem uma notícia dessa, o que vem dentro da gente é a raiva. E na hora da raiva, a gente não sabe o que o ser humano é capaz de fazer. A pessoa pode estragar algum processo, pode fazer alguma coisa. Então, infelizmente, não dá para contar. E por isso que as vagas elas saem confidencial. E aí, qual pode ser o erro do recrutador na hora de tratar uma vaga confidencial? É não falar da empresa e da cultura no recrutamento. Porque se eu ligo para o candidato e para uma vaga confidencial, eu falo, olha, no momento eu não posso falar qual é o nome da empresa, mas é uma multinacional americana, chinesa, blá, 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 que atua no ramo de petróleo e gás, né, que tem como cultura isso, isso e aquilo. Ou seja, eu dou um perfil da empresa para o candidato para ele também não ir no escuro. Mas eu Uhum. já participei de um processo seletivo como candidata, no qual eu não sabia nem qual era a cidade da empresa. E eu entendi o porquê. Era uma empresa que ela era única naquela cidade, no ramo que ela atuava. Era uma cidade muito pequena e que se ele me falasse, eu ia saber. Se ele falasse a cidade, eu ia saber. Mas ele me falou qual era o ramo, né, qual era a cultura. Enfim, ele me passou todas as informações. Ele só não me falou o nome da empresa e não me falou onde era a cidade. Então, existe essa confidencialidade por conta dessa questão. A minha pergunta vai ser: isso em qual etapa do processo? Que é falado ou a confidencialidade? Porque eu estou dizendo que eu fui na última, tá? E nem na última foi mencionado. Não?
Não. Então, Na última etapa. nas empresas onde eu trabalhava, eu costumava falar na primeira etapa. Até Pois é. porque, às vezes, a gente fazia as entrevistas dentro da própria empresa. Mas, quando é uma consultoria que faz o processo para, né, para você, geralmente é falado na segunda ou na terceira etapa, tá? Essa era a última. É. E assim, essa questão assim é bem importante porque eu já fiz um processo seletivo no qual eu falei para os candidatos que a vaga era confidencial, pedi para eles não divulgarem. Na primeira etapa, eu fiz a entrevista dentro da empresa e alguém contou para alguém que conhecia a pessoa que trabalhava dentro da empresa. Então, assim, mesmo a vaga sendo confidencial, o candidato falou e ele acabou perdendo a oportunidade dele. E aí, falando Uhum. um pouquinho sobre o feedback, tá? Existe duas questões, o feedback e o retorno. No seu caso, o que você queria era efetivamente o feedback, saber Uhum. onde você precisava melhorar. Eu, enquanto RH, eu não dou feedback, a menos que o candidato peça. É um direito dele. Então, se o candidato pedir, eu dou. E dou o feedback sincero. Agora, porque eu entendo que se ele está pedindo, é porque ele realmente quer melhorar. Porque tem um monte de Uhum. gente que fala, né? Porque o RH não dá feedback, mas quando o RH dá, não quer ouvir. Uhum. E segundo ponto, retorno é questão de respeito. Então, acho que saber, pelo menos, se você foi aprovado ou não no processo seletivo é o mínimo que a gente, enquanto RH, deve fazer para o candidato, tá? E aí, por que que eu, Irenilda, não dou de livre e espontânea vontade o feedback para o candidato, feedback mesmo efetivo, quando ele não pede? Quando ele pede. Quando ele não pede, se fosse um processo normal. Não, aqui Uhum. dentro da empresa, ou eu, enquanto RH, vou dar o feedback de todos os pontos que ele precisa melhorar, dos pontos fortes. Por que que eu não faço isso? Primeiro, a gente não é, ser humano, não é acostumado a receber feedbacks, Correto. principalmente se for feedbacks negativos. Então, a gente vai criar uma resistência. Se foi Segundo, reprovado é porque tem negativo, né? exatamente. Segundo, principalmente quando é comportamental, tá? Porque o cara vai. Imagina só, a pessoa, ela trabalha ali com o gestor dela 8 horas por dia. Ela passa mais tempo com o gestor dela do que em casa com a família. E aí ela não aceita o feedback que o gestor dela dá, que passa com ela a maior parte do tempo. Imagina de alguém que conheceu ela uma vez na vida. É verdade. E aí, uma vez eu mandei um e-mail para o candidato falando que ele não foi aprovado no processo seletivo, agradecendo e tudo mais. E aí ele me respondeu assim, ó, vai tomar no... Aí você imagina se eu chego para esse candidato e falo assim, olha, né, agradeço você ter participado do processo seletivo, mas não vou seguir com você no processo e dou o feedback para ele do porquê. Ele ia me esperar no outro dia na porta da empresa para me bater. Se só de eu ter falado que ele não foi aprovado, ele já mandou eu ir para aquele lugar. Então, assim, é muito Verdade. complicado, porque a gente fala que a gente quer feedback, mas quando a gente recebe, não necessariamente a gente vai gostar do que a gente vai ouvir, né? No meu caso em si, foi muito bom o bate-papo com a moça, com a pessoa lá, e eu aceitei e entendi facilmente. Porque, de fato, eu estava. Eu concordei totalmente com o que ela disse. Outra coisa é que eu fiz um DISC certa vez, aquele mapa lá de competência, e recebi o feedback também. Totalmente diferente do que eu me imaginava. Aí essas coisas elas servem muito, que eu acho que falta muito, tanto no nosso caso como empreendedor, que a gente fala muito de como as pessoas têm que se buscar esse autoconhecimento para tudo que vai fazer. Você falou agora, definiu fez o desenho de uma vaga e o gestor lá do que estava fazendo de fato a seleção não estava dentro da mesma. Quer dizer, ele desenhou uma coisa junto com você, mas ele não estava respeitando. Ou seja, até ele estava com dúvidas sobre o que ele tinha desenhado. Então, quanto mais. Aí a gente fica o tempo todo falando, porque os empreendedores micro e pequenos e tal, eles são muito. Assim, se eu poderia dizer duas classes que são sofridas, o RH é muito sofrido, porque o RH fica achatado entre o que pensa a direção e tentando ajudar o funcionário, né? E não consegue, isso não é uma situação fácil, né? E o empreendedor, porque eu acho ele muito solitário, entendeu? Eu acho que ele fica muito tempo assim, pô, com quem eu vou debater, com quem eu vou discutir, com quem eu vou conversar, se ele não for aquele cara
de buscar conhecimento, buscar se Desenvolver, né? certo? Porque o que eu tô falando de negócios que basicamente é e ali os funcionários. Então não dá para ver aquela troca 100%, né? Você vai ter uma troca ótima e tal para operacionalização, mas para gestão o cara fica meio sozinho. Então, eu acho até que essa quarentena está sendo perfeita, né? Porque o que tem de lives aí, de gente orientando, explicando e tal, se o camarada quiser estar se qualificando, melhorando a forma de conhecimento, tá ótimo. Aí a gente Pois fala é. muito disso, dessa busca pelo autoconhecimento para ele saber tomar as decisões dele, saber como, como fazer esses desenhos, o que é que ele quer daqui a 5 anos, o que é que ele quer daqui a 3 anos, qual a pessoa que ele está escolhendo hoje, nesse nosso bate-papo hoje, como essa pessoa que ele está escolhendo hoje vai refletir para ele porque tudo é uma relação de lucro, né? Lucratividade, não necessariamente é dinheiro, mas vai gerar isso, vai fazer crescimento e tal, vai Por isso que a resultado. gente tem que selecionar sempre o melhor, né? O melhor, quando eu falo melhor, é aquele que mais se aproxima daquilo que a gente realmente precisa. E a técnica da seleção por competência é o que melhor vai te ajudar nesse momento. Esquece, sabe, era uma coisa que eu queria colocar aqui também, é o que não perguntar. Esquece essas perguntas que não vão te levar a respostas nenhuma, que não vão te direcionar a saber aquilo que você realmente precisa para o seu negócio, sabe? Elabora as suas perguntas, né, com base naquilo que você precisa. Então, se você precisa de alguém flexível, faz uma pergunta no qual a pessoa demonstra efetivamente ou demonstrou que ela tem flexibilidade nos trabalhos anteriores dela, né? Porque se você pergunta assim, você tem disponibilidade de horário? A pessoa vai falar, tem, de manhã, tarde, noite, de madrugada. Mas na hora que efetivamente tiver, e aí, como que você... Né? A pessoa vai falar, ah, não, tem um médico, ah, não, preciso da minha família. Claro que precisa, né? Mas assim, foi só um exemplo para a gente entender a importância da seleção por competência. Eu mesma, sendo candidata há um pouco tempo atrás, uma pessoa foi me entrevistar e ela olhou, ela não me entrevistou, ela olhou o meu currículo e foi meio que fazendo um cheque assim, ah, tá, então você trabalhou com recrutamento e seleção, né? Sim. Ah, tá, você trabalhou com desenvolvimento de liderança, né? Sim. Ah, tá. Gente, vamos lá, se eu coloco qualquer coisa ali no meu currículo, tá valendo, porque ele não checou efetivamente se eu tinha aquela vivência, né? E como você checa? Ah, me conta, como que é o seu processo de recrutamento e seleção? Como que você faz para selecionar os melhores candidatos para sua empresa e não ter rotatividade alta? Como que você mede o sucesso do seu processo de recrutamento e seleção? Como que você mede o sucesso do seu programa de treinamento e desenvolvimento? Então, você está fazendo perguntas para a pessoa mostrar que ela realmente tem aquela experiência. E se ela não tiver, se ela mente no currículo, porque tem muitos candidatos que fazem isso, você vai pegar. Porque ela vai falar de forma genérica, e mesmo você buscando, né, catucando no modelo listar, ela não vai conseguir te dar um exemplo. Ou ela vai se enrolar para dar. E aí você consegue identificar, opa, essa experiência que ele diz que tem, mas na verdade ele não tem, não. Né? Então, por isso que o processo de seleção por competências é o melhor modelo, tá? E aí eu queria também entrar em algumas questões que eu não sei, muita gente aqui, eu imagino que pergunta, né, sobre idade, religião, na questão de mulher se tem filho. Hoje em dia a gente está criando um movimento muito grande dentro do processo de recrutamento e seleção para afastar todo e qualquer tipo de pergunta que possa ser considerado como preconceito, né? Então, por que efetivamente você gostaria de saber a idade de um candidato? Vamos lá. Ireneuda, a Heineken do Brasil, eu vi uma live outro dia da gestora, a vice-presidente da Heineken aqui, né? E ela dizendo que o que mais eles fizeram em prol de reduzir conflitos foi deixar a empresa o mais Mista. mista possível, em todos os aspectos, tanto de religião como de sexo, sexualidade e tal. Isso foi a idade, isso foi a forma encontrada para ter um balizamento do que eles queriam alcançar, entendeu?
A Lívia está fazendo uma pergunta, eu não sei nem se vai dar esse tempo todo. Quais são os outros tipos de recrutamento além de por competência? Então, hoje em dia, o recrutamento que é mais utilizado é por competência. O que não é por competência pode ser qualquer outro tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, se você pega o currículo do candidato, você pergunta assim: me fala sobre você. Que mesmo na entrevista por competência, a gente vai perguntar isso, né? Para começar a deixar ele mais tranquilo, mais aberto para falar sobre o perfil dele. É uma forma da gente identificar também características. E aí, beleza, ele falou sobre você. Aí você fala assim, no meu exemplo, por exemplo, de seleção. Você tem experiência com seleção? Tenho. Me fala um pouquinho sobre isso. Olha como fica muito vago e você não consegue buscar, né? E antigamente o processo era todo feito dessa forma. E aí você Uhum. pergunta, me fala o seu ponto forte e seu ponto fraco. Você nem vai saber se o candidato ele está respondendo de forma sincera o ponto forte e o ponto fraco dele. Na seleção por competência, você faz essa pergunta, mas você pede um exemplo. Me fala qual é o seu ponto forte. Meu ponto forte é determinação. Me dá um exemplo no qual a sua determinação entrou em ação. Me conta uma situação que aconteceu e que você usou a determinação. Olha aí a seleção por competência, né? Líbia, o que ela está dizendo é que é o modelo mais moderno, é o mais atual e o que dá mais resultado. O Sara, eu também faço isso. Eu não coloco, evito colocar a idade, até, mas dependendo da função, né? Tem funções, Sara, que eu acho que a idade ela vem do lado bom. Quando você coloca uma idade um pouco mais avançada. Porque até para justificar seus 20 e poucos anos de experiência. Como é que você vai falar que tem um 20 e poucos anos de experiência tendo 30 anos de idade? Gente, a gente sabe, independente disso, a gente sabe. Sabe por quê? Porque É, lá no seu currículo vai estar assim: formação, engenharia elétrica na universidade tal, formado no ano tal. Primeira experiência profissional. Então dá para fazer um cálculo razoável ali, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente, enquanto gestor, enquanto recrutador, a gente não deve fazer esse tipo de pergunta. Uma vez eu fazendo seleção, um gestor ele falou assim: mas esse candidato aqui era uma vaga produtiva também, no qual a pessoa precisaria trabalhar em pé o dia inteiro. Mas esse candidato aqui ele tem tantos anos, né? Eu acho que não vai ser adequado para a vaga. Tipo, o medo dele era ele não dar couro. Aí eu falei assim: olha para a experiência dele. Olha essa última experiência aqui que ele trabalhava correndo atrás de caminhão e pegando o lixo na rua. A última experiência dele era como gari. Você acha que realmente ele não vai conseguir fazer o nosso trabalho aqui? Na verdade, por esse trabalho que ele viveu, ele vai tirar o nosso de letra. Não é a idade que a gente tem que olhar, é a disposição, pesquisa. é a mente, essa pessoa realmente está disposta a assumir aquele desafio, entendeu? A idade ela não vai falar nada pra gente. Isso uma vez aconteceu também para uma vaga, foi até na área de vendas, né? Eu perguntei para o gestor: você tem quantos anos? E aí o gestor respondeu, eu falei: e aí, você está ainda trabalhando bastante? Aí ele: tô. Eu falei: então, por que o candidato não estaria? Às Edenilda, vezes são os preconceitos que a gente tem que a gente nem percebe, sabe? Mas aham. enquanto RH, eu pelo menos defendo a bola de que a gente precisa ser um agente de mudança nessa questão. Eu já ouvi colegas comentando também que elas foram questionadas na entrevista: você está querendo trabalhar, e quem vai cuidar do seu filho? Gente, se ela está ali se candidatando, ela que vai dar o jeito dela. Entendeu? Você perguntar isso dá a entender que você vai discriminar a pessoa, que ela não vai ter o comprometimento que ela precisa ter porque ela tem filho. Quando, na verdade, se a gente for analisar o perfil de quem é mãe, eu vejo isso como um diferencial, pelo menos é o meu ponto de vista, uma questão pessoal. Eu vejo isso como um diferencial tremendo. Porque a pessoa consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ainda ter resiliência, ter tempo para brincar. Então, assim, tem N habilidades que uma mulher desenvolve pelo fato dela ter tido filho, que pode ajudar bastante na sua empresa. Né? Tudo está Verdade. relacionado a um perfil comportamental dela, e não ao fato de ter filho, de não ter, de idade, de religião, né? Então, não faça esse tipo de pergunta, porque pode te gerar problemas futuros trabalhistas, né? E ainda não vai fazer com que você selecione o melhor candidato. Esse candidato, por exemplo, que eu falei da produção, o cara arrebentava, era um dos melhores que a empresa tinha. E aí? Imagina se a gente tivesse descartado ele por conta da idade.
Eu tirei a idade de um amigo do currículo dele. Ele não era chamado para nada. Não era chamado. Tirei a idade. Dei uma arrumada, deixei o currículo bonitinho, né? Mais moderno. E tirei a idade. O cara foi chamado. Foi chamado assim, na facilidade. Por quê? Porque tinha todos os Conseguiu pré-requisitos a que as empresas vaga? queriam. Conseguiu, está trabalhando até hoje. Você viu? Mas você fica, pô, por isso que eu entendo o que a Sarah falou, entendeu? Porque de fato, e aí uma coisa que eu vou te colocar. Eu faço parte de um grupo de RH no WhatsApp, vou até dar um jeito depois de colocar por lá. Inclusive o pessoal do Rio, Macaé, muita gente, eu acho que tem 200 e poucas pessoas, aquelas empresas de petróleo e tudo. E uma coisa que a gente está vivendo lá muito é de perceber que tem muita gente disponível para o mercado. Aí eu vejo elas comentando, a maioria é mulher, elas comentando que a idade, o pessoal me descarta pela idade e tal. Aí fica aquela pulguinha, sabe? Aquela vontade de dizer, lá no passado, você era uma dessas pessoas, entendeu? Que colocava lá no seu processo e embarreirava. Porque essa ideia de você hoje não estar muito preocupado com a idade, Irene, ela não é uma coisa. Antes se barreirava normalmente. Pela idade, porque já era considerada uma pessoa de 50 anos obsoleta. Ah, se barreirava, que é o caso que a gente vê de cor, de raça, de religião e tal. Oi, Não, hoje, raça. infelizmente, ainda tem, né? Mas é algo que está sendo, aos pouquinhos, infelizmente, aos pouquinhos, né, está sendo quebrado. Já deveria ter sido quebrado há anos e anos atrás. Uhum. Mas, infelizmente, ainda acontece em algumas empresas, né? Não com Boa tanta noite, frequência como Mercadinho antes. Coelho. Helenilda, nosso tempo está acabando. Já? Se você fizer suas considerações, já falta 2 minutinhos aí para as 9. Então vamos lá. Passa rápido, que o Instagram não Posso, deixa a de ficar primeira mais tempo. questão. Faça primeiro o desenho do perfil da sua vaga. Veja quais são os requisitos que você quer e por que que você quer esses requisitos e elabore as suas perguntas com base nisso, utilizando o modelo STAR, pedindo para o candidato sempre contar a situação, a tarefa, a atividade, quais foram os resultados que ele obteve. E não faça perguntas que sejam de cunho discriminatório, como, por exemplo, a religião, idade, filhos e qualquer outra que gere conotação discriminatória. Então, essas são as minhas considerações finais. Na verdade, o resumão, né, de tudo que a gente falou. E se alguém tiver interesse depois, quiser me perguntar, quiser algum tipo de suporte, pode me contactar sem problema nenhum. Estou disponível para atender aí. Pessoal, siga a Erenilda Nunes. Ela faz vídeos com muita frequência. Ela tem vários artigos muito bons lá no LinkedIn. Quem não tem o LinkedIn, eu só publiquei um até hoje, Erenilda, mas eu vou trazer mais artigos seus para cá, para o Inspiração Coruja. Essa live ela vai ficar salva no perfil do Feira do Empreendedor Digital e logo depois vai para o YouTube no canal da Inspiração Coruja. Inspiração Coruja é uma empresa que a gente criou para dar suporte a todos esses eventos que a gente vem fazendo e a Feira do Empreendedor Digital é um dos eventos. Mas a gente tem feito palestras, workshops e tal aqui na cidade, tudo com cunho voltado para a gestão de negócios. E aí, muito, mas muito obrigado mesmo. E foi muito bom saber que você é conterrânea aqui de pertinho de Alagoa Grande. Muito obrigado. Vamos falar mais vezes. Você tá, quantas vezes você quiser vir aqui no canal da feira, você vai ser muito bem-vinda. Tá? E a gente tem muito o que agregar e conversar. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua participação. Obrigado a todas Imagina, as pessoas que pararam aí para prestar atenção no eu que a que gente falou. agradeço o Fala. convite. Foi um prazer estar aqui. Um abração. O Instagram já tá botando a gente para fora. Tchau, Tchau, tchau. obrigado.